Continuando agora, a gente entra na inflamação. Oxi! Ah, era só a portinha. É porque eu tava no grupo dos professores, aí eu fechei a portinha, né? Que a gente fica falando mal de vocês, aí brincadeira. E na gravação aqui é ótimo. Então, gente, a gente vai entrar agora na inflamação crônica, né? Se os polimorfos nucleares que migraram não conseguirem eliminar o agente agressor e ele persistir, ocorrerá a mudança de inflamação aguda para crônica, né? Que é caracterizada por persistir por semanas, meses e até mesmo anos. Com isso, o perfil de células muda e encontram-se mais linfócitos, ou seja, deixa de ser polimorfo nuclear e passa a ser mononuclear, né, que é a característica dos linfócitos e macrófagos. E os linfócitos vão aí ter uma resposta mais eficaz, porque ele é mais específico, né, linfócitos é uma resposta da imunidade adquirida. E também nós vamos ter um aumento, uma abundância maior de macrófagos, que eu falei ainda aí na parte de inflamação aguda, né? Quando esses neutrófilos começam a não responder, a gente começa a ter uma abundância maior de macrófagos, principalmente macrófagos de um perfil agora chamado de perfil M2. Então, esses macrófagos, obviamente, eles vão desempenhar ainda a função inflamatória, que é o macrófago de perfil M1, então ele tem função de célula apresentadora de antígeno, ele vai apresentar um antígeno para esses linfócitos que estão chegando lá no local da lesão e vão ativá-los para que eles desempenhem a resposta específica. Eles vão desempenhar esse papel no processo inflamatório, aqueles que são do perfil M1, e nós vamos ter os mais abundantes, que serão agora os macrófagos do perfil M2, que tem função anti-inflamatória e tem função no reparo tecidual. Então, o intuito dos macrófagos de perfil M2 não é a inflamação, é justamente o inverso, além de reparar o tecido que está sendo lesado. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão secretar agora fatores de crescimento, em vez de ser as citocinas e as quimiocinas que ativam os fenômenos da inflamação aguda, que vão aí atrair células de defesa para o local, eles agora secretam fatores de crescimento. Quais principalmente? Fator de crescimento de fibroblastos. Então, eles começam a ativar vários fibroblastos no local para desencadear o reparo tecidual. Fator de crescimento de endotélio, né? Do endotélio e dos vasos endoteliais, que vão favorecer o quê? A angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos. Porque se eu tenho novos vasos sanguíneos, eu tenho irrigação sanguínea naquele tecido chegando para que ele possa ser reparado de forma eficaz. Então, isso vai estimular o reparo tecidual através desses fibroblastos e a formação de novos vasos, a angiogênese, e com isso nós vamos culminar na formação do tecido conjuntivo neoformado, que é o que caracteriza o processo de cicatrização que a gente vê na cirrose, né, na tuberculose. Essas cicatrizes é justamente o processo de reparo tecidual acontecendo, que na inflamação crônica pode acontecer concomitantemente ao processo inflamatório, tá? Lá na inflamação aguda, a inflamação aguda tinha 3 destinos: cura total com regeneração, a cura com cicatrização e evoluir para a inflamação crônica. Então, na inflamação aguda, a gente só tem o reparo tecidual acontecendo quando tudo é finalizado, quando o agente agressor foi removido e todos aqueles restos que ainda causam lesão também foram removidos. Aí se inicia o reparo tecidual. Na inflamação crônica, o que foi que eu acabei de falar? A gente tem linfócitos atuando e também temos macrófagos. Só que agora macrófagos de 2 perfis. O perfil M1, que é aquele mesmo da inflamação aguda que desencadeia o processo inflamatório, e o perfil M2, que é quem está relacionado ao reparo tecidual. Então, vocês concordam comigo que ao mesmo tempo em que o M1 está ativando a inflamação, que é o processo inflamatório crônico, o M2 está ativando o reparo tecidual. Então, está acontecendo cicatrização ao mesmo tempo em que está tendo a inflamação. Então, não há espera por esse processo inflamatório terminar para que venha o reparo tecidual. Na inflamação crônica, isso pode estar acontecendo concomitantemente, tá? Isso vai favorecer, obviamente, a perda de função pela substituição do tecido funcional pelo conjuntivo, e aí a gente tem a fibrose, né, que é quando evolui para essas fibras mais densas, mais
principalmente de colágeno do tipo 1 e também a angiogênese com a formação desses novos vasos. Portanto, envolve a mudança da imunidade inata para a adaptativa, que é mais específica. Então, outra característica que a gente pode colocar na inflamação aguda é que se a gente tem abundância de neutrófilos, macrófagos, a gente tem abundância da resposta imune inata, né? Processo inflamatório, tudo isso está relacionado à imunidade inata. Se a gente agora tem uma abundância de linfócitos T, linfócitos B, a gente já começa a ativar uma resposta mais específica, que é característica da imunidade adaptativa. Então, a inflamação crônica, ela já tem um aspecto mais dentro da imunidade adaptativa. Significa que não tenha nenhuma célula de defesa da resposta imune inata? Não, né? Como a gente viu lá na semana de imunologia, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O corpo está utilizando todas as suas ferramentas para tentar combater aquele agente agressor, ok? Portanto, com a persistência do agente agressor, linfócitos e monócitos, né, que são as células mononucleares, migram para o local da inflamação e vão ser predominantes agora. Os monócitos, eles vão se diferenciar em macrófagos teciduais do perfil M1, que é o inflamatório, ou do perfil M2, dependendo das citocinas que são liberadas lá no local da lesão pelos macrófagos iniciais, né, que tem aquele contato com o agente agressor, mas principalmente a gente vai ter a síntese desses macrófagos, a diferenciação, na verdade, desses macrófagos no perfil M2. Isso vai acontecer por quê? Pela ação da interleucina 4, esses monócitos, quando eles passam para o tecido, do sangue para o tecido, eles se convertem no perfil M2, que tem um perfil anti-inflamatório e de reparo da área lesada, ou seja, de produção de tecido fibrótico, através da ação do TGF-beta, a citocina que ele secreta é o TGF-beta, tá? Então, esse macrófago do perfil M2, que tem ação anti-inflamatória e ação no reparo tecidual, a interleucina 4 é secretada pelos macrófagos que estão lá há muito tempo naquele processo inflamatório, então eles já reconhecem que aquela inflamação está demorando há muito tempo, então eles passam a secretar a interleucina 4. Para quê? Para quando os monócitos chegarem no local da lesão, a partir do momento que tem contato com a interleucina 4, ele se converte, ele se diferencia no perfil M2, em vez do perfil M1. Esse perfil M2 vai secretar que tipo de citocina? Principalmente o fator de crescimento, né, aí do tipo beta. Esse fator de crescimento do tipo beta é quem vai ativar o reparo tecidual e ações, né, anti-inflamatórias, ok? Já o macrófago M1, que também está ainda existindo, né? Por isso que se chama inflamação crônica, porque a inflamação ela não desapareceu. Ele vai ser ativado pelos fatores microbianos que ainda estão lá no local, os DAMPs, os PAMPs, né? Corpos estranhos que ainda tenham permanecido nesse local. E vai liberar algumas enzimas lisossomais que digerem e destroem o agente agressor. Então tem a sua ação fagocítica, tem a produção de espécies reativas de oxigênio, do óxido nítrico, né? O padrão normal de desencadeamento da resposta inflamatória. Esse perfil M1. Já o M2 é anti-inflamatório e de reparo tecidual. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a perpetuação da inflamação, né? Porque a gente vai ter liberação da interleucina 1 ainda, interleucina 12, interleucina 23, das quimiocinas, do fator de necrose tumoral alfa que a gente viu. Então, perpetua esse processo inflamatório, porém, com a predominância dos macrófagos do perfil M2, a gente tem o favorecimento de eventos de fibrose e angiogênese acontecendo naquele local de inflamação crônica. Então, vocês têm que visualizar a inflamação aguda. A gente tem ali macrófagos do perfil M1 causando todo o processo inflamatório naquela região com abundância de polimorfos nucleares, tá? E quando a gente passa para a inflamação crônica, a gente ainda tem a inflamação, só que ela não é tão intensa como na aguda, e ao mesmo tempo a gente tem processo de cicatrização acontecendo, tá? Então isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo para que essa inflamação ela se perpetue e tente eliminar esse agente agressor que a inflamação aguda não foi capaz de eliminar. Então, basicamente, né, na resposta aí da inflamação crônica,
a gente tem 3 fenômenos acontecendo. Mas a cicatrização, tipo assim, a cicatrização, ela sempre vai ser em condições tipo, quando você fala assim, se tiver um reparo tecidual, não vai ter cicatrização, mas isso aí é só Não. Tanto a aguda como a crônica culmina no processo de cicatrização de reparo tecidual. Esse reparo pode ser por regeneração ou mesmo na inflamação aguda pode ter o reparo tecidual por cicatrização, tá? Isso é tanto da aguda como da crônica, os dois. Que é o que a gente viu lá na figura. A aguda vai culminar ou na cura direta ou na cura com cicatrização ou vai progredir para a inflamação crônica. Aquela figurinha que tem os vasos sanguíneos, ó. Cadê? Aqui. Inflamação aguda tem esses 3 caminhos. Tá? O final do tópico lá de inflamação aguda do Hobbes é isso, os 3 caminhos da inflamação aguda. Cura com resolução completa, o tecido volta com sua funcionalidade normal, ou então é cura com cicatrização, o tecido é substituído por tecido conjuntivo e perde um pouco da funcionalidade, ou progride para a inflamação crônica. Tem como reverter esse reparo com cicatrização com o medicamento? Depois que acontece a formação da fibrose, a gente tem a evolução que a gente vai ver no final, né, na parte de reparo, a evolução da cicatriz. Cada vez ela vai se tornando menos densa. No processo inicial eu posso utilizar, né, aquelas pomadas, aqueles cremes que o pessoal vende no processo inicial de cicatrização que vai degradando essas fibras colágenas do tipo 3, a fibronectina, que elas são mais delgadas, são mais fáceis de ser degradadas e aí a gente consegue regenerar um pouco melhor, dá um aspecto melhor para aquela cicatriz. Mas quando ela já tem muito tempo, não dá mais para a gente conseguir quebrar o colágeno do tipo 1, que ele é mais rígido, mais resistente e dá aquele aspecto mais endurecido para a cicatriz, tá? Então, o que acontece na inflamação crônica? A gente viu que na inflamação aguda a gente tem 6 fenômenos. Primeiro, a gente precisa do fenômeno irritativo, depois vem o vascular, depois vem o exudativo, depois vem o celular, depois vem o alterativo para culminar no fenômeno reparativo. Na inflamação crônica, como ela provém aí, na maioria das vezes, tá? A gente pode já ter uma inflamação crônica acontecendo por determinados agentes agressores, sem antes ter tido a inflamação aguda. A gente vai ter 3 fenômenos principais. O fenômeno de abundância de mononucleares, ou seja, começa o local da lesão a ser invadido por linfócitos, T ou B e macrófagos, tá? Que são os mononucleares. O segundo fenômeno é a destruição daquele agente agressor, que vai gerar ali a deposição de detritos celulares, necróticos e tudo mais. E, por fim, o processo de cicatrização, o terceiro fenômeno, que muitas vezes culmina, né, na fibrose, né, porque é um processo, como é crônico, essa cicatrização vai acontecendo uma em cima da outra, então vai acumulando esses componentes fibrosos e aí acaba acarretando na fibrose. Então, o que acontece na inflamação crônica é que a gente tem a persistência do agente agressor. Então, a fase celular da inflamação aguda não resolveu, não conseguiu eliminar aquele agente agressor. Então, por exemplo, uma partícula não digerível, né, um fio de sutura, alguma coisa que permaneceu após uma cirurgia. Alguns fungos e bactérias que são muito virulentos, né, têm uma patogenicidade elevada e eles conseguem desencadear essa inflamação crônica. Agentes tóxicos, né, venenos, componentes químicos, doença de Alzheimer, câncer, o diabetes mellitus também tem essa capacidade de desencadear processos inflamatórios crônicos, tá? Como eu já destaquei para vocês, a inflamação crônica, ela pode não ser precedida de uma inflamação aguda, tá? A gente pode ter, por exemplo, uma infecção com determinado micro-organismo que fica ali em um estado latente, que inicia esse processo de inflamação crônica. Às vezes ele ativa, depois ele volta para o estado de latência. Ativa e volta para o estado de latência, comum na tuberculose, né? Nesses tipos de infecção, então nem sempre vai ser precedida da inflamação aguda. Portanto, a inflamação crônica envolve, né, de semanas a anos e a predominância da fase reparativa, rica em infiltrado mononuclear, linfócitos e também macrófagos do perfil M2. Então, essa figura demonstra aquilo que eu mencionei para vocês anteriormente. Esse macrófago, né, ele chega lá tá lá no local da lesão
ele vai secretar interferon gama. Quando ele secreta interferon gama, ele faz com que os monócitos que estão chegando no local da lesão se diferenciem em macrófagos do perfil M1. Quando esse macrófago que está lá no local da lesão, né, por exemplo, já está há muitos dias em uma inflamação aguda, esse macrófago está lá detectando essa inflamação de longa duração, não está conseguindo resolver, eliminar o agente agressor, está vendo que os neutrófilos eles estão eliminando ali, ele está reconhecendo que está chegando a um nível de inflamação que não está mais sendo contido pelo processo apenas inflamatório, então ele precisa de uma resposta mais específica. Então, em vez dele secretar agora o interferon gama, tudo isso, esse processo, né, dele reconhecer, dele conseguir sinalizar para secretar as citocinas corretas, envolve o quê? Né? Interação entre padrões, né, e os receptores que tem na membrana dos macrófagos, certo? Então, esse macrófago tecidual, ele reconhece lá quando está no ápice da infecção ou quando essa infecção ela já está perdurando por muito tempo, e aí ele vai fazer essa escolha entre secretar mais interferon gama ou secretar mais aqui, por exemplo, a interleucina 4 principalmente. Se ele secreta interferon gama, ele ativa os macrófagos que vão se diferenciar, que estão chegando ao local da lesão no perfil M1. Se ele secreta interleucina 4, ele ativa os macrófagos que estão chegando ali da corrente sanguínea no local da lesão no perfil M2. Quando a gente trata da inflamação crônica, a secreção de interferon gama para gerar macrófagos do perfil M1, ela passa a ser muito mais baixa do que a secreção da interleucina 4, que vai ser aí a ativadora dos macrófagos do perfil M2. Eles vão ser predominantes conjuntamente com quem na inflamação crônica? Além dos macrófagos M2, qual é mais a predominante? Os linfócitos B e T, né? Então, observe aqui o que é que cada um faz. O macrófago do perfil M1, ele vai, né, secretar esses concentrativos de oxigênio, o óxido nítrico que a gente viu, e vai manter ali aquele processo inflamatório, tá, de vasodilatação, então todos aqueles fenômenos do processo inflamatório, só que isso em menor quantidade, porque muito menos células estão sendo ativadas nesse perfil, enquanto no perfil M2 ele tem efeito anti-inflamatório, principalmente pela ação da interleucina 10 e do TGF-beta. Então ele vai ter essa ação anti-inflamatória, ou seja, vai tentar diminuir vasodilatação, diapedese, formação de edema, certo? E ao mesmo tempo ele vai começar a secretar, em vez de secretar quimiocinas, né, citocinas que vão chamar células de defesa para o local, ele passa a secretar fatores de crescimento. Então ele secreta fatores de crescimento dos vasos sanguíneos, fatores de crescimento de fibroblastos, que ativam o quê? O reparo tecidual. Se eu tenho mais sangue chegando e eu tenho fibroblastos ativos ali, eu consigo reparar aquele tecido, certo? Então, basicamente, né, o que vai ativar esses macrófagos do perfil, né, os macrófagos que estão lá a secretarem o interferon gama para ativarem os macrófagos do perfil M1, vai ser os pumps, porque o micro-organismo ele não está persistindo, né, ele está se mantendo lá, ele está persistindo na infecção, então se ele está persistindo, a gente tem aqui os padrões, então vai continuar ativando esses macrófagos a secretarem o interferon gama. É por isso que ele se mantém secretando, apesar de níveis mais baixos, mas ele se mantém secretando. Então isso vai acontecer, né, via receptor TLR, né, os toll-likes que reconhecem e vão secretar essa citocina, que ativam esses macrófagos no perfil M1, que é o que a gente chama de via de ativação clássica dos macrófagos, certo? Ele vai ter ação inflamatória, vai ter esses processos dos fenômenos vasoativos do processo de inflamação, enquanto que, principalmente, os linfócitos T é quem vão atuar ativando os macrófagos no perfil M2, porque o que é que esses linfócitos T vão fazer? Não sei se vocês se lembram da nossa aula de imunologia, que eu mostrei para vocês os principais dois perfis de linfócitos T que a gente tem. É o linfócito T do perfil TH1 e o linfócito T do perfil TH2.
do perfil TH2, né, quando ele é gerado, ele secreta quem? Interleucina 4, né? Então essa interleucina 4 vai ativar o macrófago pelo que a gente chama de via alternativa agora no macrófago de perfil M2. E esse macrófago de perfil M2 vai ser anti-inflamatório que ativa o reparo tecidual, tá? Então no processo desse curso de transferência de uma inflamação aguda para uma inflamação crônica, justamente a chegada dos linfócitos que têm essa resposta mais específica, né, mais efetiva, é que vai fazer com que a gente tenha depois, como subsequência, o aumento da abundância de macrófagos do perfil M2. Então, primeiro chegam os linfócitos que vão secretar essas citocinas IL-4, principalmente linfócitos do perfil TH2, tá? Que vão ativar esses macrófagos pela via alternativa no perfil M2, ok? Então, não necessariamente uma ocorre primeiro que a outra, isso eu falo das vias, tá? A gente tem a via clássica, que é a inflamatória, perfil M1, e a via alternativa, que é a crônica, perfil M2, de reparo tecidual. Então, não necessariamente eu começo com a inflamatória e depois eu vou para a de reparo tecidual. Isso pode estar acontecendo o quê? Ao mesmo tempo, concomitantemente, ok? Então, dentro da inflamação crônica, a gente tem, né, a abundância dessas células mononucleares. Então, a gente viu anteriormente aqui esses macrófagos e outras células muito importantes também no processo são os linfócitos, tá? Então, nós temos linfócitos T do perfil TH1. O que é que os linfócitos T do perfil TH1 fazem? Eles secretam o interferon gama, que ativa os macrófagos lá pela via clássica, ou seja, vai ativá-los no perfil M1. Também vamos ter a presença de linfócitos do perfil TH2, que vão secretar a interleucina 4, 5, 13, que recrutam e ativam eosinófilos e são responsáveis também pela via alternativa de ativação dos macrófagos no perfil M2, tá? E temos também a presença dos linfócitos do perfil TH17, que secretam a interleucina 17, que induz a secreção de quimiocinas responsáveis pelo recrutamento de neutrófilos na reação. Ai, professora, significa que na inflamação crônica eu também vou ter a presença de neutrófilos? Vai, gente, é o que eu falei desde o início. Resposta imune não é uma coisa acontecendo de cada vez. É só predominância. Se eu pego um corte histológico e eu dou um zoom lá, eu vou conseguir ver um neutrófilo? Provavelmente sim. Um eosinófilo? Sim. Um basófilo? Sim. Mas o que é que vai estar mais abundante no corte histológico de uma inflamação crônica? Linfócitos T e macrófagos do perfil M2, tá? Então aí é só para mostrar para vocês, ó. A gente tem o linfócito é ativado, seja no perfil TH1, no perfil TH17 ou no perfil TH2, né, que não está representado na figura. Esse do perfil TH1 desencadeia o processo inflamatório, ou seja, vai atrair mais células de defesa para o local. Do perfil TH17 também faz a mesma coisa, porque a interleucina 17 ela vai atrair células de defesa para o local, desencadeando a inflamação. E já o perfil TH2 vai fazer o quê? Ele vai desencadear a via alternativa de diferenciação dos macrófagos no perfil M2. Portanto, reparo tecidual e processo anti-inflamatório. Isso a gente fica se referindo aqui o tempo todo aos linfócitos T, né? Mas a gente também tem o outro grupo de linfócitos que também é importante nessa resposta, que são os linfócitos B, tá? Então, essas células, né, que estão chegando aí no processo inflamatório, neutrófilo, macrófago novo, uma célula dendrítica, quando eles captam ainda os agentes agressores que estão persistindo, eles vão fazer o quê? A apresentação, né? Então, vão ter um aumento de células apresentadoras de antígenos por conta desses linfócitos do perfil TH1 e TH17. Então é importante mesmo que no processo de inflamação crônica a gente ainda tenha um processo de inflamação comum acontecendo, né? O aumento das células de defesa no local. Por quê? Porque o aumento dessas células de defesa significa que eu tenho um aumento de quê? De células apresentadoras de antígeno. E os linfócitos só funcionam quando eles são ativados após a apresentação do antígeno. Então, se eu aumento a apresentação de antígeno, eu aumento a quantidade de linfócitos B e T ativados.
Se eu aumentei a concentração de linfócitos B, eu aumento a sua diferenciação dos plasmócitos, aumento a secreção de anticorpos. Anticorpos extremamente, específicos e eficazes no combate àquele agente agressor. Então, isso caracteriza aí essa inflamação crônica, tá? Então, aqui só para que vocês consigam visualizar, quando a gente pega o corte histológico, em vez da gente ver aquela abundância de células com o sangue associado dos neutrófilos, o que é que a gente visualiza? Essas células mononucleares. Quando a gente amplifica, a gente vê lá o núcleo redondinho, único, diferente de um neutrófilo. Então, a gente vê tanto a presença de linfócitos como também do macrófago, tá? Além disso, entre essas células, principalmente nesse aqui que tá com -1, a gente consegue ver que tem uns espaços. O que é isso? Esses espaços entre essas células? Já é o tecido conjuntivo neoformado, Que não está ativado, principalmente macrófagos do perfil M2, então ele está induzindo o reparo tecidual pela cicatrização. O linfócito do perfil TH1 ativa a via clássica para o perfil M1 e o linfócito do perfil TH2 ativa a via alternativa para o macrófago do perfil M2, tá? Isso pode acontecer através dos próprios macrófagos teciduais que estão lá no local, também pode acontecer essa ativação via macrófago, tá? Aqui, a diferenciação entre um corte histológico da inflamação aguda e da inflamação crônica, tá? Aqui nesse centro a gente tem a abundância de células. Se tivesse um zoom, vocês iam ver que são todas mononucleares. Então, um acúmulo aqui de macrófagos e de linfócitos. Essas setinhas vão mostrando pontos em que a gente tem já um processo de reparo tecidual por cicatrização. Então, a gente consegue nesses cortes visualizar alguns espaços, que é justamente esse processo de fibrose. E além disso, a gente vê vários buraquinhos, O que são esses buraquinhos? São os vasos, O que é que a gente tem? Reparo tecidual pelos fibroblastos e angiogênese. Então, é a síntese, a formação de novos vasos. Então, por isso que a gente tem esses vários buraquinhos. Difere de quando a gente vai olhar o corte histológico de uma inflamação aguda, em que a gente vê o sangue, sempre permeando, sempre associado ao tecido lesado. E quando a gente olha esses infiltrados aqui nas regiões da lesão, a gente vê que são todos polimorfonucleares e não mononucleares, certo? Então, a gente também tem algumas especificidades morfológicas dentro da inflamação crônica, como a gente tem na inflamação aguda, que é a inflamação crônica granulomatosa, tá? Então, a inflamação granulomatosa é uma forma de inflamação crônica caracterizada por coleções de macrófagos ativados, muitas vezes com linfócitos T, e às vezes associadas a uma necrose central na região da lesão. Então, os macrófagos ativados desenvolvem um citoplasma abundante e passam a se assemelhar a células epiteliais, sendo chamados de células epitelioides, tá? Um tipo de macrófago específico que a gente identifica na inflamação granulomatosa. Quando vocês estiverem lá na semana de tuberculose, hanseníase, a gente vai bater muito na formação dessas células epitelioides na tuberculose, tá? Então, alguns macrófagos ativados podem se fundir ainda, formando células gigantes multinucleadas, tá? Então, a formação de granulomas é uma tentativa celular de conter o agente agressor difícil de erradicar. Então, nessa tentativa, frequentemente há uma forte ativação de linfócitos T, que desencadeia a ativação dos macrófagos, o que pode causar lesões nos tecidos normais. Então, a gente pode ter duas características aí dessa inflamação crônica granulomatosa que a gente comumente observa em doenças, Os granulomas imunes, ou uma infecção persistente, como na tuberculose, ou as próprias doenças autoimunes. Então, isso vai ser mediado por linfócitos T. Então, tem ali uma infecção persistente ou uma doença autoimune. Como está persistindo, torna-se crônica. Quando torna-se crônica, a gente vai ter primeiro aquele infiltrado linfocítico. Os linfócitos chegam lá e aumentam, a
via alternativa de conversão dos macrófagos no perfil M2. Então, esses macrófagos do perfil M2, pela secreção das citocinas feitas por esses linfócitos, começam a se acumular nessa inflamação granulomatosa. Então, é mesmo como se fossem grânulos, só que de células de macrófagos, tá? Além disso, né, elas ficam inchadas com citoplasma muito amplo. Então, formam esses grânulos gigantes e algumas vezes essas células, por estarem ali se acumulando, elas se fundem e formam células gigantes multinucleadas. Então, dá esse aspecto mesmo de grânulos e são grânulos de mastócitos, tá? A gente também pode ter a inflamação granulomatosa acontecendo, não por infecção nem por doença autoimune, mas pela simples presença de um corpo estranho. Então, inicia esse processo de formação desses grânulos de macrófagos em torno ali do corpo estranho e isso não vai ser mediado pelos linfócitos T. Eu não vou precisar da presença dos linfócitos T para ativar aqueles macrófagos pela via alternativa no perfil M2. Estando ali a presença do corpo estranho, o próprio macrófago tecidual ativa esses macrófagos do perfil M2 e eles vão se acumulando, formando os granulomas, tá? Então, aí é o granuloma da tuberculose, né? Então, a gente tem, na maioria das vezes, uma característica de necrose central. Então, vocês veem que ele é como se fosse uma região amorfa, né? Não tem forma de nada. Por quê? Porque está tudo necrosado, tá? Então, a gente tem essa região de necrose central e essa área está toda circundada, se tivesse a lente de aumento, por macrófagos, que a gente chama das células epitelioides, porque como eles aumentam o seu volume, eles ficam com essa característica de célula epitelioide. Então, eles vão envolvendo essa região necrosada e em algumas situações, porque eles estão se acumulando, o que é que começa a acontecer? A fusão de alguns macrófagos para formar células gigantes multinucleadas. Ok? Então, dá esse aspecto mesmo de grânulo envolvendo essa área necrosada. Tranquilo? Então, gente, para a gente concluir a inflamação crônica, como a gente viu, favorece a ocorrência de neoplasias, né? Se eu tenho um tecido constantemente ali tendo que ser reparado, isso favorece a ocorrência de neoplasias. Então, com a proliferação de células dos mais variados tipos, se alguma dessas células tiver um defeito genético, na inflamação crônica encontra um ambiente ideal para a sua proliferação. Então, por exemplo, pessoas que têm doenças autoimunes, né, elas têm que constantemente estar, né, em consulta médica, sendo acompanhadas, porque uma pessoa que tem uma tireoidite, né, de Hashimoto, tem que ficar vendo se aquelas células que estão se proliferando naquele processo inflamatório crônico não estão em algum momento se convertendo em células neoplásicas, para que não venha a desenvolver, ou seja, o diagnóstico precoce. Tem que sempre ter esse acompanhamento. Já no caso da inflamação aguda, né, é aquela resposta que leva horas e dias e que tem as principais características de fenômenos vasculares, o edema, o pus, a abundância dos polimorfos nucleares, a abundância de células de defesa que compõem a imunidade inata, uma resposta rápida, né, imediata. Na crônica, como a gente tem a abundância de mononucleares, especificamente também os linfócitos, a gente tem uma demora para que essa resposta seja desenvolvida. Então, a inflamação crônica ela vai durar mais tempo, com exposição prolongada ao agente agressor, vai envolver a fibrose, a angiogênese e a presença de linfócitos e macrófagos do perfil M2, ok? Então, a gente entra agora no reparo tecidual, tranquilo? Então, o processo de reposição daquele tecido destruído, observado após a extinção dos agentes flogísticos ou lesivos, pode ser feito através de dois tipos, tá? Tanto via regeneração como via cicatrização. Quando a gente fala de regeneração, a gente está falando da substituição daquela área lesada ou morta por um tecido do mesmo tipo, ou seja, vai manter a funcionalidade e as características histológicas do tecido. Já quando a gente fala de cicatrização, a gente se refere à substituição da área lesada por tecido conjuntivo neoformado, ou seja, não mantém a funcionalidade daquele tecido, ok? Então, o reparo tecidual, para que ele aconteça, ele vai ter algumas condições, né? Alguns fatores que favorecem, como a gente vai já ver, que tipo de célula,
o tipo de agente agressor, tudo isso vai interferir nesse reparo tecidual. Então, o reparo, ele depende principalmente da divisão celular, né? Por isso que a gente pode dividir as células quanto à sua capacidade de divisão celular em 3 grupos principais. Nós temos as células lábeis, que são aquelas que estão constantemente em ciclo celular, células das mucosas, né? Células da epiderme, da derme, elas estão constantemente se replicando, então são células que têm uma capacidade de regeneração elevada, né? Epiderme, epitélio gastrointestinal, células hematopoéticas. Nós temos o segundo tipo, que são as células estáveis, ou também chamadas quiescentes, como as células mesenquimais, como os hepatócitos, que eles param a sua divisão, mas caso haja um estímulo, eles são capazes de voltar para o ciclo celular e proliferar, tá? E por fim, nós temos as células permanentes, que saem completamente do ciclo celular, como os neurônios e os miocardiócitos, porque são células mega diferenciadas. Quanto mais diferenciada uma célula, menor a sua capacidade de regeneração, tá? Então, a gente tem uma facilidade maior de reparo por regeneração com células lábeis e células estáveis ou quiescentes. Já quando a gente tem células permanentes, essa capacidade praticamente não existe, né? Então, aqui é só para vocês verem, né, que as células lábeis são aquelas que estão constantemente em ciclo celular, na mitose, elas estão sempre se dividindo. Então, o processo de regeneração de um tecido que tenha lesado células lábeis, ele é mais fácil de acontecer. Não significa que não possa acontecer cicatrização em um tecido que tenha células lábeis, tá? Se eu sofro um machucado aqui na minha pele, minha pele tem células lábeis, significa que eu não vou ter nenhuma cicatriz? Não, né? Depende de quanto tempo perdurou o agente agressor, da intensidade da lesão, tudo isso vai interferir nesse processo. As células estáveis ou quiescentes são aquelas que estão ali em G0, né? Esperando o quê? Um sinal, um fator de crescimento para que elas entrem no ciclo celular e se dividam. E por fim, as células permanentes é que permanecem totalmente fora do ciclo de divisão celular, como os neurônios e os cardiomiócitos, ok? Então, dessa forma, nós percebemos que para que ocorra a regeneração, precisamos ter células lábeis ou, no mínimo, células estáveis, né? Como é o caso, né, da hepatectomia parcial que se faz no fígado, porque lá tem células estáveis que, por mais que elas estejam em G0, a partir do momento em que a gente lança alguns fatores de crescimento que podem, inclusive, ser aplicados, né, no momento da ressecção, isso induz aquelas células a entrarem no ciclo celular, saírem de G0 e entrarem no ciclo celular. Enquanto na cicatrização, a reposição do tecido destruído por tecido conjuntivo neoformado é o que a gente chama de conjuntivização, que não necessariamente, destaco, ocorre com células apenas permanentes, tá? Também pode acontecer em tecido com células lábeis e com células estáveis, ok? Então, o reparo tecidual, né? Aí o tecido normal. Então, a gente pode ter a regeneração, em que o tecido vai ser regenerado nas suas mesmas funcionalidades iniciais, e no processo de cicatrização ele já perde essa funcionalidade, porque ele tem esse espaço lesionado preenchido por tecido conjuntivo neoformado, né? Então é só mesmo a ilustraçãozinha para vocês entenderem. Inclusive, a gente tem um caso muito comum, né, de se fomentarem os questionamentos, que é o fígado. Por que que em determinado momento, se eu tiro um pedaço do fígado para doação, ele consegue se regenerar completamente, e a pessoa que ali, né, tem alcoólatra, está sempre bebendo, por que que ela não consegue, depois de um tempo, regenerar o seu fígado? Então, no caso da arquitetura hepática, a gente tem essa forma radial, né, dos hepatócitos dentro da estrutura do fígado. Então, ele tem ali a sua estruturação, né, essa forma radial, a matriz extracelular toda organizada para manter a estruturação funcional do fígado. Então, tem uma célula normal, tem uma veia central, tem as fileiras de hepatócitos, tá? Se em determinado momento eu tenho lesões a nível celular, mas eu mantenho a arquitetura do órgão, a matriz extracelular consegue fazer a regeneração
daquele órgão, né, através da proliferação dos hepatócitos que permaneceram e volta à normalidade. Isso vai depender de quê? De citocinas que sejam secretadas adequadas à regeneração. Então, a pessoa que faz a remoção de uma parte do fígado, ela tem a aplicação aí de determinadas citocinas que conseguem ativar aqueles hepatócitos que estão, né, no estado quiescente, para eles entrarem em ciclo celular e se proliferarem. Esse processo de remoção, de ressecção de parte do fígado, ele é estritamente calculado, né? Para quê? Percebam aí que o que é que se coloca no início? Lesões a nível celular com manutenção da arquitetura tecidual. Se a lesão for muito extensa e essa arquitetura tecidual não for mantida, a regeneração não vai acontecer, certo? Então, como um alcoólatra, ele está ali passando por um processo de hepatite crônico, né? Está constantemente com inflamações crônicas no fígado, o que está gerando processos de cicatrização ali no tecido, a regeneração ela não está acontecendo. Por quê? Porque essa lesão ela não foi friamente calculada para não alterar a estrutura, a arquitetura do órgão. Ela está acontecendo em vários pontos diferentes do fígado e aí ele não consegue se regenerar. Por quê? Porque ele precisa da sua arquitetura, da sua estrutura para que ele consiga passar pelo processo de regeneração. Se ele não tem essa estruturação, a regeneração não acontece. Vai desenvolver o quê? Se não tem regeneração, qual é o outro tipo de reparo? Cicatrização, tá? Então, as lesões celulares que afetam, além das células, a matriz extracelular, desequilibra essa arquitetura, vai ter perda da arquitetura e vai ter a deposição de tecido conjuntivo, caracterizando a cicatrização, porque sem essa estruturação, essas células estáveis, os hepatócitos estáveis, não vão conseguir entrar em G0, então não consegue se regenerar, tá? Então, o que a gente tem aí? No processo de regeneração, nós precisamos de células saudáveis para que ele aconteça. E quando a gente não tem essas células saudáveis, essa estruturação, a gente vai ter a produção do tecido conjuntivo, né? Células do tecido conjuntivo. Esse TC é tecido conjuntivo, tá? Na própria imagem a gente viu. Houve a ressecção, obviamente eu lesionei algumas células com o corte, mas eu mantive a estruturação do órgão. Então, a aplicação de citocinas começa a induzir a regeneração daquele órgão e ele consegue voltar ao seu estado normal. Quando eu tenho uma lesão difusa que rompe, além das células, a matriz extracelular, eu perco a arquitetura, a estrutura daquele órgão. Sem a arquitetura, a estrutura, ele não consegue se regenerar e aí o reparo acontece por cicatrização, certo? Então, basicamente, o que é que envolve a regeneração, né? A proliferação da célula. Então, o controle da proliferação celular está envolvido no reparo tecidual, é extremamente regulado, né? A gente tem que ter a ação aí de fatores de crescimento que podem atuar de forma autócrina, parácrina ou endócrina e pode se proliferar ou se diferenciar através da secreção desses fatores. Normalmente, quanto maior a diferenciação de um tecido, menor a sua capacidade de se proliferar, né? Do mesmo jeito em que quanto menor a diferenciação, maior a capacidade de regeneração. Então, como é que esses fatores que induzem o processo de regeneração, ou seja, a proliferação, atuam? De forma autócrina, que eu falei, é a própria célula que ela reconhece que ela... Opa, eu estou precisando aqui, eu não estou tendo contato com células adjacentes, não estou tendo comunicação celular. Então, ela mesma induz a expressão de determinado gene que vai secretar determinada proteína, ela libera para ela mesma, né, interagir com seus receptores e induzir a entrada no ciclo celular, ou seja, a mitose daquela célula. Então, ela produz para atuar sobre ela mesma. De forma parácrina, é quando uma célula produz a substância, a proteína que vai ativar uma célula a entrar no ciclo celular e vai interagir, né, com o receptor de outra célula. E endócrina é quando, né, a glândula endócrina vai produzir um hormônio, vai liberar na corrente sanguínea e através da corrente sanguínea é que vai chegar na célula-alvo para interagir com o receptor e ativá-lo a entrar no ciclo celular para que essa célula se prolifere, tá? Se vocês têm alguma dúvida de
divisão celular, do ciclo celular e tudo mais, tem lá nas aulas do semestre anterior que os meninos pediram uma aula só sobre ciclo celular, tá? Que aí desenrola esse negócio mais simplesmente. Então, a regeneração, a proliferação vai ser um processo básico de interação de ligante e receptor, que desencadeia várias cascatas dentro da célula que vão fazer com que ele entre, né, no ciclo celular. Quando a gente for ver lá a parte de neoplasias, a gente vai ver muito isso aqui, a ativação da MYC, né? É a proteína reguladora da transcrição, que vai fazer ativar as G1 ciclinas, né? As ciclinas quinases, que fazem com que o negócio foi demais, né? Fazem com que o processo do ciclo celular vá acontecendo nos pontos de checagem, de verificação, para que progrida com a replicação daquela célula, ok? E o segundo tipo de reparo tecidual, quando a gente não tem células lábeis, quando a gente não tem células estáveis com arquitetura mantida para que ela consiga se proliferar por regeneração, a gente vai ter que ter o reparo tecidual por cicatrização, tá? Então, a cicatrização, ela é a finalização de vários processos que se iniciam pela inflamação aguda. Então, não há cicatrização sem inflamação, certo? Quando o processo inflamatório é induzido por mediadores químicos, eles irão disparar o processo de reparo. Então, ocorre a migração e a proliferação de células teciduais parenquimatosas e conjuntivas, com formação da angiogênese, ou seja, dos novos vasos, além da diferenciação das células novas do tecido em fibroblastos, né? Então, essas células novas, elas não se diferenciam nas células do próprio tecido. No processo de cicatrização, devido os macrófagos M2 estarem secretando os fatores de crescimento de fibroblastos, ativam essas células novas em fibroblastos. E aí, o que é que o fibroblastos faz? Ele vai secretar a sua substância amorfa, a sua matriz extracelular, que é cheia aí de fibras, né? Colágeno, fibronectina. Então, eles vão começar o processo de depósito de colágeno e proteínas da sua matriz extracelular fibrosa. Os novos vasos, por quê? Porque além de secretar o fator de crescimento de fibroblastos, o que é que os macrófagos do perfil M2 secretam também de fatores de crescimento? Fator de crescimento endotelial, né? VEGF, EGF, que fazem com que a gente tenha a proliferação dos vasos sanguíneos, a angiogênese. Então, a gente tem novos vasos e a junção deles com essa matriz extracelular fibrosa forma o que a gente chama de tecido de granulação. Não confundam inflamação crônica granulomatosa com tecido de granulação, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, esse tecido de granulação, que é nada mais nada menos do que essa angiogênese com esse tecido fibroso, ele vai ter uma aparência rósea, lisa e granular na superfície. Então, a cicatrização culmina na remodelação tecidual, que gera uma certa contração da ferida, com posterior aquisição da resistência da ferida. O que é esse processo de remodelação tecidual? Então, no processo de cicatrização inicial, as fibras que estão sendo secretadas da matriz extracelular por esses fibroblastos são fibras mais delgadas, mais finas. E o que é que elas fazem? Elas fazem com que eles formem uma rede que faz o quê? Que puxe, retraia. Para quê? Para favorecer a cicatrização. Se eu fecho, o que é que se faz na cirurgia? Costura os bordos, né? Para facilitar a cicatrização. Então, numa cicatrização normal, não cirúrgica, né? O próprio organismo faz isso. Essas fibras iniciais, elas se contraem para fazer essa retração e favorecer uma cicatrização mais rápida e mais eficaz. Com o tempo, quando a gente vai prolongando o processo inflamatório e esses processos de cicatrização, eles vão se perpetuando, o que é que acontece? Em vez de secretar essas fibras iniciais mais delgadas, mais finas, começa a se secretar fibras mais densas, mais duras, como o colágeno do tipo 1. Então, esse colágeno do tipo 1 vai se depositando nessa matriz extracelular e o que é que a gente tem? Uma cicatriz mais dura, mais densa, né? Porque foi passando o tempo e ela foi ficando assim mais espessa. Então, o processo de cicatrização é a substituição da área lesada por tecido conjuntivo neoformado, obviamente não mantendo as funções daquele órgão, tá? O queloide é quando a gente tem um desequilíbrio na
produção das fibras e degradação. Porque nesse processo dos fibroblastos sintetizarem a matriz extracelular, que eu vou já mostrar, né? A gente tem um equilíbrio. A gente tem tanto a síntese dessas fibras, que pode ser essas fibras, né, de retração, que são mais delgadas, como pode ser as rígidas, quando já está no processo de cicatrização mais extenso. E a gente tem o equilíbrio dessa síntese com a degradação, através da ativação do que a gente chama de metaloproteinases, tá? Então, essas coisinhas, esses erros de cicatrização que a gente vê do queloide ou das depressões, né? Quando a gente vê um buraco no local que cicatrizou, é porque houve um desbalanço. Ou a gente teve síntese demais e nenhuma degradação, que é o que forma o queloide, ou a gente teve, né, degradação demais e síntese de menos, que é quando a gente vê essas depressões sendo formadas, tá? Então, o queloide, ele não está relacionado ao tipo de fibra, que seja a mais delgada, a mais fina, que é sintetizada logo no começo, ou a mais rígida, que é sintetizada quando a cicatriz já tem mais tempo. Ele não está relacionado a isso, tá? Ele está relacionado ao acúmulo dessas fibras a mais do que deveria, porque não está havendo ação das metaloproteinases degradando essas fibras, certo? Então, o processo, né, de síntese da matriz extracelular vai ocorrer através da ação dos fibroblastos, mas esses fibroblastos, eles precisam ser nutridos, né? Então, por isso que associado a isso, a gente precisa ter o quê? A angiogênese acontecendo, né? E essa angiogênese, ela vai poder acontecer através da secreção desses fatores VEGF e EGF diretamente do próprio vaso, né? O vaso brota ali pelo fator de crescimento, começa a se proliferar e formar novos ramos, ou a gente pode mobilizar o que a gente chama de células progenitoras do endotélio, né? Então, a gente mobiliza da medula essas células progenitoras do endotélio e quando elas chegam lá no vaso sanguíneo, elas vão se proliferando para formar esses novos vasos. Então, é só para vocês saberem que existem dois mecanismos de angiogênese. Um direto, o próprio vaso começa a se proliferar ali pelos fatores de crescimento que estão circulando na corrente sanguínea e quando mobiliza lá da medula essas células progenitoras do endotélio para chegar no vaso e ele começar a se proliferar, ok? Quando, tipo assim, quando a pessoa tem uma infecção, tipo, uma infecção assim de braço, no caso, ferida, assim, né, se for passar assim de lado ou algo, tipo, para desinfeccionar, né? Mas aí também vai, tipo, usar o tecido para degradar o tecido. Água oxigenada. Aí faz o quê? Aquele mertiolate já é... Não é o mertiolate, não, é o componente. Não, rifocina não. Que o povo passava, não é mais indicado, porque recebe e prejudica o processo de curação. Mas a infecção, ela vai ser, assim, tirando o contexto, né, de recomendação, né, você tá em casa, você passa um mertiolate. É melhor passar o álcool do que deixar lá, por exemplo, se for, sei lá, um acidente de moto, se machucou, não foi no hospital, vai deixar sarar em casa. De novo, né, esse assunto de moto. Aí tacam aqueles filmes que a gente vê, né, que o povo se queima, aí o cara é muito, eu sou muito forte, aí chega, vou cicatrizar queimando, né? Porque é melhor tacar a garrafa de álcool em cima para tirar a bala ou deixar lá dentro infeccionando, é melhor tacar por álcool, né? O micro-organismo, ele tem uma capacidade de chegar, o corpo reage, né? Mas é porque o micro-organismo, ele tem uma capacidade de invadir a corrente sanguínea muito maior do que você jogar o álcool e lesionar o local. Se o micro-organismo invade a corrente sanguínea, ele está sistêmico, né? Sal não, né? O quê? Sal. O sal, aí é... Sal e vinagre. Não, mas o pessoal bota, né? Pra matar mais a farinha. A dor, imagina. Já tá quase morto, declarar logo, né? Aqui, só para vocês visualizarem o que é o tal tecido de granulação, né? Rosa, né? Então é aquele que a gente vê mesmo quando tá cicatrizando a ferida, que fica aquela coisinha rosa. É justamente a junção da matriz extracelular fibrosa com a formação dos novos vasos. Por isso que fica avermelhado rosa, né? No corte histológico a gente vê esses buraquinhos que são os vasos neoformados, né? Da angiogênese. Um infiltrado inflamatório mononuclear, né, que a gente vê linfócitos e macrófagos,
E entre eles, vocês veem, ó, tem várias partes que parecem uma substância amorfa, que é o que caracteriza a matriz extracelular do tecido conjuntivo, né? Dessas partezinhas aqui, ó, rosa clara, que parece não ter forma, é o quê? É o tecido conjuntivo neoformado, né? É a fibrose cicatricial. Então, a cicatrização de uma ferida cutânea, a gente pode ainda dividi-la em dois tipos, tá? A cicatrização de primeira intenção e a de segunda intenção. A de primeira intenção é quando você tem os bordos juntos, né? Geralmente são feridas cirúrgicas. Então, faz a incisão e seguida, né? Faz a costura, cola, né? Une, que isso facilita o processo de cicatrização. Lembra que eu falei que a gente tem um processo de retração? O corpo sabe que ele precisa de juntar esses bordos para facilitar a cicatrização. Então, essa costura, essa cicatrização de primeira intenção é quando a gente tem os bordos juntos. Já de segunda intenção é aquela que ocorre quando você não tem a junção desses bordos, né? Então, a cicatrização ela começa a acontecer de dentro para fora. Então, vai ter algumas diferenças. O processo inflamatório vai ser mais intenso, portanto, a gente vai ter uma maior angiogênese, vai ter mais tecido de granulação, vai ter mais fibrose. As diferenciações grandes no processo de cicatrização estão relacionadas ao remodelamento tecidual desencadeado por fatores de crescimento, pois existem aquelas que estimulam a síntese de novas células e que estimulam a síntese de metaloproteinases, né, que degradam essas células, que foi o que eu falei lá da balança. Então, quando no processo de cicatrização a gente tem uma balança, está sendo sintetizado matriz extracelular em novos vasos, ao mesmo tempo em que também estão sendo ativadas metaloproteinases, que degradam essas fibras e também dificultam a formação desses novos vasos. Então, isso tudo, a cicatrização envolve o equilíbrio desses dois. Não é um acontecendo mais que o outro. Quando acontece síntese a mais do que degradação, o que é que a gente tem, né? A formação do que a gente conhece por queloide, né? E quando a gente tem degradação a mais do que síntese, a gente tem essas depressões acontecendo na cicatrização. Então, se esses fatores de síntese e degradação não estiverem bem balanceados, as necessidades do processo inflamatório, pode haver depressão ou protuberância na cicatriz, né? A protuberância é o queloide e a depressão é mesmo quando fica aquele buraco na cicatriz. Então, isso. Quando a gente tem pouca degradação acontecendo, aí surge o queloide, que a síntese ela está sendo mais exacerbada. Então, quanto mais desbalanceado ou mantida a inflamação, seja por isquemia, infecção, corpo estranho, a técnica usada, o curativo aplicado, maior a probabilidade de ocorrer remodelamento tecidual. Percebam, reparo tecidual é aquele que ocorre por regeneração ou por cicatrização. Após o processo de cicatrização, a maioria das cicatrizes passa pelo processo de remodelamento tecidual. É como quando a gente vê lá no processo de ossificação, não sei se vocês viram, que tem a formação do calo ósseo, mas depois aquele calo ele vai sendo degradado para ficar bem direitinho o osso. É a mesma coisa de uma cicatriz. Ela é feita, ela é formada, mas depois entra em ação esse equilíbrio. Porque se tiver sendo sintetizado fibras a mais nessa cicatriz, tem que ativar mais metaloproteinases para degradar e ela ficar bonitinha, uma cicatriz bem feita, tá? Então a gente tem que ter esse equilíbrio para não ter essas alterações cicatrizantes. É isso, quando a gente tem um aumento da produção, da síntese das fibras e em detrimento da ação das metaloproteinases, a gente vai ter a formação do queloide. E quando a gente tem o contrário, né, um aumento da ação das metaloproteinases e a síntese baixa dessas fibras, a gente tem aquele buraco, às vezes que as pessoas ficam com um buraco na cicatriz, tá? Então, isso é a cicatrização por segunda intenção, né, em que a gente não tem a junção dos bordos. Então, isso aumenta esse processo inflamatório, essa cicatrização, ela vai ser mais intensa. E existem alguns fatores que vão interferir nessa cicatrização, nessa capacidade, na verdade, de cicatrização, né? Então, tem gente que tem uma cicatrização ótima, que fica ali uma coisa linda. Tem outros que a toda vida dá um queloide, é impressionante. Por quê? Quais são os fatores que vão interferir?
Dieta, né? Vai depender da idade. Pessoas mais velhas têm uma dificuldade maior do que uma criança. A criança, se ela se quebra todinha aqui, quando é criança, quando chegar lá na adulta, ela não tem mais nada. A gente não, se eu me quebrar agora, eu vou ficar cheia de marca para sempre. Então tem a idade que tem essa capacidade de regeneração maior. Nutrição, a vitamina C, ela está diretamente relacionada à síntese de quê? De colágeno. O colágeno é uma das fibras sintetizadas pelos fibroblastos, né? O zinco também está relacionado a isso. A circulação sanguínea, se não tem nutrição dessas células, não tem regeneração. O metabolismo, o diabetes, ele vai interferir nesse metabolismo, por isso que tem dificuldade de cicatrizar, que a gente vai ver lá na semana do diabetes. Hormônios, tabagismo, né? Também dá esse prejuízo. Então, gente, na remodelação tecidual ocorrem transições na composição da matriz extracelular da cicatriz. Isso porque o processo de cicatrização envolve um equilíbrio entre a síntese de fibras e a ação de metaloproteinases que degradam essa matriz extracelular fibrosa. Então, para isso, existem fatores de crescimento secretados pelas células em cicatrização que induzem a síntese, enquanto outras induzem as metaloproteinases. Então, as células que estão ali realizando o processo de cicatrização, elas secretam tanto fatores de crescimento para induzir a síntese das fibras, como elas secretam fatores de crescimento que ativam as metaloproteinases, tá? Mantendo o equilíbrio do processo de cicatrização. Eu já usei, ele funciona, né? Mas para cicatrizes, no início, que tem aquelas fibras mais delgadas, mais finas, porque aí consegue ativar mais as metaloproteinases e elas começam a degradar essa fibra. Mas cicatrizes já demoradas, é muito difícil conseguir degradar um colágeno tipo 1 que já está todo empacotado, entendeu? Então ele tem a sua funcionalidade, mas é mais para aquelas cicatrizes iniciais e não para as que estão aí já se perpetuando por vários anos. Então esse equilíbrio é que faz com que a ferida cicatrizada vá adquirindo uma resistência maior, pois no início se induz a secreção de fibras mais simples, então os fibroblastos vão secretar o ácido hialurônico, vai secretar o colágeno do tipo 3, a fibronectina, que são essas mais delgadas, mais finas, né? E depois, com o tempo, ele começa a secretar fibras mais complexas, principalmente o colágeno do tipo 1, que dá essa resistência maior à cicatriz. Então, o simples gera uma certa contração da ferida, né? Que é o que eu falei inicialmente, para favorecer a cicatrização, enquanto as complexas, depois de um tempo, conferem a resistência dessa cicatriz, tá? A fibrose, né, o processo que a gente chama de fato de fibrose, acontece quando a gente tem uma persistência do agente agressor que inicia a cicatrização, acumulando fibras mais densas e resistentes. Então, se todo o processo de cicatrização vai passar pelo remodelamento desse equilíbrio, então se a gente tem um agente agressor ali direto, agindo constantemente, a probabilidade de que eu tenha um desequilíbrio, ele é maior. Se esse desequilíbrio acontece, eu tenho uma alteração nessa cicatrização, provavelmente um acúmulo maior de fibras do tipo do colágeno tipo 1, né? Porque está persistindo por muito tempo, o que deixa a ferida mais dura, mais resistente. Então aqui é só para vocês verem os gráficos, ó. Quando a gente olha no processo de cicatrização, eu tive aqui o início da fase inflamatória, proliferação de neutrófilos, né, de macrófagos, e aqui quando começa a cair a fase inflamatória, os macrófagos percebem que essa inflamação, o agente agressor está sendo eliminado. Se ele está sendo eliminado, eu começo o quê? A ativar macrófagos do perfil M2, que tem papel no reparo tecidual. O que é que eles vão fazer? Vão secretar fator de crescimento de fibroblastos, fator de crescimento de novos vasos. Então, eles começam aqui a ativar a proliferação de células, né? Seja células do próprio tecido se regenerando, ou seja, ativando as células fibroblastos e células dos vasos sanguíneos, no caso da cicatrização. Então, começa essa proliferação e a gente vai tendo aqui, ó, o aumento da concentração dos fibroblastos e dos vasos sanguíneos com aumento concomitante do quê? Do colágeno, né? Nesse período inicial, principalmente colágeno do tipo 3, ácido hialurônico, fibronectina, estão aumentando a sua concentração. Aqui é outro gráfico mais relacionado aos componentes fibrosos que são gerados no processo de cicatrização.
Então aqui, ó, no início, a gente tem um pico de produção de fibronectina, de colágeno do tipo 3, e quando esse processo de cicatrização vai se estendendo dias, né, por dias, vai ficando mais longo, a gente passa a ter uma queda na produção dessas fibras para essa matriz extracelular e passa a aumentar a produção do quê? Do colágeno tipo 1, que aumenta a resistência dessa cicatriz, a resistência dessa ferida. Ok, pessoal, tranquilo? Show de bola! Até semana que vem!